Queridos irmãos, nós vamos começar hoje, como já deve ser do conhecimento da maioria dos irmãos, uma nova série, uma nova caminhada. Desta feita, nós vamos para o Novo Testamento, depois de nós explorarmos 2 livros do Antigo Testamento, Esdras e Neemias. Eu quero convidar você a caminhar comigo no Evangelho segundo Marcos. O segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Marcos. E antes de nós efetivamente irmos para o texto bíblico, convém um certo panorama, uma certa explicação daquilo que nós vamos encarar neste Evangelho, um pouco sobre a sua autoria, sobre o seu autor e detalhes que nos ajudarão nessa caminhada. Portanto, o que nós podemos falar sobre o Evangelho de Marcos? O autor do Evangelho, segundo Marcos, como está escrito inclusive nos manuscritos, segundo Marcos, é um jovem, ou era um jovem, chamado João Marcos. Um nome hebraico e outro nome romano. João Marcos, irmãos, é filho de Maria, em cuja casa a igreja se reunia para interceder por Pedro. Em Atos capítulo 12, versículo 12, você encontra isso. Ele era um missionário, vamos chamar assim, estagiário, com Paulo e Barnabé, Atos capítulo 13, onde ele é identificado como apenas João. Ele, de uma hora para outra, abandona a missão e decide retornar para Jerusalém. Em Atos 15, Barnabé e Paulo divergem sobre dar ou não uma segunda chance a João Marcos. Barnabé era primo de João Marcos. Então a equipe missionária se divide. Barnabé toma a Marcos e segue para um lado. Paulo toma um novo companheiro de ministério, Silas, e segue para o outro. Contudo, Marcos amadurece, o tempo passa. E no final da vida de Paulo, o mesmo que havia sido voto contrário a continuar na companhia de Marcos como missionário, colega missionário, Paulo o chama de alguém útil para o ministério. Está lá em 2 Timóteo. E de fato, a tradição da história da igreja confirma o que está escrito em 1 de Pedro 5,13. Aquela que está em Babilônia, também eleita, ou a igreja certamente está falando de Roma, envia-lhe saudações. E também Marcos, meu filho, palavras de Pedro. Já uma pessoa completamente diferente daquela que lá em Atos havia abandonado por medo das lutas, pressões e perseguições da vida missionária de então. E assim nós vemos, meus irmãos, João Marcos colocado ao lado de Pedro, no final da vida do apóstolo Pedro. Inclusive, foi dele, com certeza, que ele recebeu as informações que colocaria no Evangelho que ele viria a escrever. É interessante, meus irmãos, que Mateus, Marcos e Lucas, chamados os evangelhos sinóticos, ou seja, com a mesma visão, têm uma enorme interseção de conteúdo. São muito parecidos em comparação a João. Inclusive, Marcos contém quase todo o conteúdo de Mateus e de Lucas, só que em menor tamanho. Então, é quase consenso dos estudiosos que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E foi por memórias e narração de Pedro e outras testemunhas, tendo sido fonte de consulta tanto para Mateus quanto para Lucas. A confirmação da autoria é feita também por meio de 8 dos chamados pais da igreja, a geração logo depois dos apóstolos. 8 deles cita João Marcos como autor. E a data de sua escrita está em torno de 65 a.C., portanto, antes da destruição de Jerusalém. E diante do envelhecimento e morte dos apóstolos e demais testemunhas, foi escrito muito provavelmente a pedido da igreja dos romanos, para que o relato sobre a vida de Jesus não se perdesse.
O Evangelho de Marcos, irmãos, é o Evangelho da ação. As palavras frequentes são imediatamente, logo e seus sinônimos. Aparecem 41 vezes neste livro. Jesus parece sempre estar indo em direção às necessidades das pessoas. Há poucos discursos, há sempre Jesus fazendo alguma coisa. E é também, por sua objetividade, o menor, o mais culto dos evangelhos. Porém, isso em nada muda a sua importância. J.C. Ryle escreveu o seguinte: tal como acontece com todos os demais livros das Escrituras, cada palavra registrada em Marcos foi inspirada por Deus. E cada uma delas é útil. No caso, Ryle está baseando o que ele está afirmando no texto de 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura é inspirada. Evangelho grande, evangelho pequeno, sinótico ou não, cada um deles é importante. Sua mensagem, a mensagem de João Marcos, fica claro no verso: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas na verdade a mensagem se completa lá no capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, ele é o servo de Deus, é o próprio Deus que veio para servir, salvando. Um paradoxo, mas ao mesmo tempo uma verdade inegável, como vai comprovar Marcos. Meus irmãos, então, o tema do Evangelho de Marcos é o seguinte: o servo de Deus traz salvação, resgatando o perdido, ao oferecer a si mesmo em seu lugar. Não é o tema da mensagem de hoje, este é o tema de todo o Evangelho de Marcos. O servo de Deus, Jesus, o servo de Deus, traz salvação, resgatando o perdido, ao oferecer a si mesmo em seu lugar. Nós vemos, meus irmãos, que o objetivo de Marcos é escrever aquilo que Jesus veio fazer, servindo o servo de Deus, mas para trazer salvação e buscar o perdido. Tradicionalmente, a igreja tem entendido, então, que Marcos foi escrito para os romanos, inclusive romanos também não convertidos, como folheto evangelístico, rápido e direto ao assunto. Não há genealogia, aliás, quem se importa com a família, a origem de um escravo judeu? Também não há origem, não tem introdução do seu nascimento. Marcos vai direto ao ponto e começa explicando no início do ministério do servo de Deus que veio nos resgatar. Eu quero convidar você a nós lermos nosso primeiro texto dessa caminhada. Meus irmãos, eu não sei quantos meses nós vamos levar. Eu sei, como eu sempre temos dito, que nós não temos pressa alguma. Que nós fiquemos aqui até o final do ano, mas que nós possamos degustar, aproveitar cada detalhe desta obra preciosa. Nosso compromisso é com as Escrituras e saber o máximo possível que elas tenham para nos edificar e nos apontar no caminho da vida. Vamos ler o Evangelho de Marcos, do versículo 1 até o versículo 8, a uma só voz, toda a igreja. Diz assim a palavra do Senhor, juntos: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nosso texto dessa noite, meus irmãos, vai nos mostrar a introdução, o prelúdio. É aquela prequela, né? Aquela ideia anterior ao grande evento. Jesus não aparece ainda. Temos agora, meus irmãos, o seu precursor, o seu arauto, preparando o caminho para a chegada do Messias. A mensagem de hoje, meus irmãos, vai nos ensinar a seguinte lição, a seguinte grande ideia: o prelúdio
a chegada do Messias aponta para a fidelidade na pregação centralizada nele. O prelúdio, a chegada do Messias, aponta para a fidelidade na pregação centralizada nele. Marcos, através do ministério de João Batista, vai começar a deixar estabelecido, meus irmãos, quem é quem. Ele é o Senhor, Ele é o Mestre, Ele é o Messias. Eu e você, tal como João Batista, somos servos, somos mensageiros, somos arautos, que estamos preparando com o anúncio, com a proclamação do Evangelho, o caminho para as pessoas conhecerem a Cristo. O prelúdio à chegada do Messias aponta para a fidelidade na pregação centralizada nele. Tal mensagem, meus irmãos, é extremamente importante hoje, porque se fala muito o nome Jesus, mas muitas mensagens, se você examinar do começo ao final, o que menos tem é Jesus, é o Evangelho, é a sã doutrina. São mensagens, como nós já temos falado várias vezes neste púlpito, preparadas para amaciar o ego de quem ouve, para levantar uma chamada igreja triunfante, quando na verdade nós somos uma igreja que está trabalhando, lutando contra as trevas, contra o pecado, e ainda temos a nossa vitória guardada assim na eternidade. Somos a igreja militante e não ainda a igreja triunfante. Mas João Marcos vai nos mostrar hoje, através da vida do primo de Jesus, João Batista, apenas cerca de 6 meses mais novo que ele, que existe um papel para mim e para você quando estamos diante do nosso Messias. Primeira lição de hoje, meus irmãos, está no versículo 1 ao versículo 3. O advento do servo de Deus é ligado, não está ligado ali, mas tem que corrigir, à promessa profética. O advento, a chegada do servo de Deus, é ligado à promessa profética. A primeira testemunha, meus irmãos, que Marcos coloca é ele mesmo. No versículo 1, ele declara que o que ele vai escrever é o Evangelho de Jesus Cristo. E nessa declaração dele, meus irmãos, ele começa dizendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ao dizer princípio, Marcos não está se referindo ao momento histórico que ele agora vai narrar, ou seja, o trabalho de João Batista, mas sim ao seu livro como um todo. Evangelho, como nós bem sabemos, significa boas novas ou boas notícias. Significa todo o escopo, toda a amplitude sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas também significa o livro em si. E é sobre isso que principalmente Marcos está falando. Mas a palavra evangelho, meus irmãos, é importantíssima também porque evoca a quem estava lendo e tinha um conhecimento do Antigo Testamento, lembra as promessas do Antigo Testamento guardadas ou aguardadas há muito tempo. Por exemplo, Isaías 49, que nós lemos como parte do texto na introdução deste culto. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte, você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Ou por exemplo, Isaías 52:7, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Tem mais um, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias para os pobres. Em os 3 casos que eu estou mencionando aqui, meus irmãos, quando você pega o Antigo Testamento em grego, a chamada Septuaginta, os tradutores usaram a mesmíssima palavra que deu origem à nossa palavra evangelho. Ou seja, quando João Marcos coloca essa palavra no início do seu livro, ele está fazendo uma ligação com o que ele está fazendo agora, com o que ele está escrevendo, com a vida de Jesus, com aquilo que os antigos estavam esperando desde os tempos em que o profeta Malaquias encerrou a palavra profética lá 400 anos atrás.
4 séculos, e agora as promessas começam a se cumprir. Ele começa com o título tão falado em nossos dias, Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, mas contundente aos ouvidos de 2000 anos atrás. Por quê? Ele é Jesus, Yeshua, Josué, que significa Yahweh é salvação, ou Jeová é salvação. E o seu título, Cristo, palavra grega equivalente a Messias, ou seja, no hebraico, o ungido. Ele era o esperado, aqueles que aguardavam. Lembre-se, meus irmãos, que quando, em outro evangelho, Jesus, com apenas dias de vida, é levado ao templo para ser consagrado, conforme a lei mosaica, haviam pessoas que iam ao templo todo dia orar pela vinda do Messias. Inclusive, um deles havia recebido uma promessa de Deus que não morreria sem antes ver a salvação, a esperança de Israel. Meus irmãos, nós estamos em dias em que, muito mais até do que a igreja de hoje, o povo ainda piedoso, que ainda buscava Deus dentro do povo de Judá ou da Judéia, de Jerusalém aqui, ansiavam pela vinda do Messias. Sabe por quê? Porque eles estavam completando, meus irmãos, 5 séculos de opressão estrangeira. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e agora Roma. 5 séculos em que eles perderam a sua identidade. É mais uma prova, meus irmãos, de que, infelizmente, o povo de Deus do passado e nós do presente, olhamos muito mais para os céus, esperando a promessa de Deus se cumprir. No caso deles, a primeira vinda. No nosso caso, a segunda vinda. Quando a vida aqui não nos é favorável. Quantas vezes, irmãos, o conforto nos faz tirar os olhos das nuvens, esperando que elas se abram, que o firmamento se enrole como um pergaminho. Não é isso que diz o texto? Tiramos nossos olhos, porque estamos tão preocupados com aqui. Não é esta a realidade nos tempos em que João Batista começará a profetizar. Muito pelo contrário, Jesus é a concretização de milênios de espera, de uma promessa antecipada pelo tempo e tão velha quanto ele. Marcos termina a frase com a expressão Filho de Deus. Há controvérsia sobre a genuinidade desse texto. Alguns manuscritos têm, a maioria tem, alguns não têm. De qualquer forma, foi aceita tanto pela igreja historicamente, quanto pelos tradutores. E possui um significado profundo, uma vez que ele não era um Filho de Deus, mas o Filho de Deus. Porque na mente judaica, irmãos, o fazia igual a Deus. Em João capítulo 5, versículo 18, por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu pai, seu próprio pai, igualando-se a Deus. É simples, irmãos. C.S. Lewis nos explica isso da seguinte maneira: filho de gazela é gazela, filho de cachorro é cachorro, filho de homem é homem, o Filho de Deus é Deus. Não há condições, meus irmãos, de nós passarmos por cima de uma afirmação que vai determinar que tudo aquilo que João Marcos vai explicar depende da divindade de Cristo. João Marcos não está escrevendo a biografia de qualquer homem, de um herói, de um profeta, de um mártir, de jeito nenhum. É o próprio Deus encarnado. Ele é o Deus forte, anunciado no capítulo 9, versículo 6 de Isaías, que veio habitar entre nós. No versículo 2, este evangelho tem seu princípio na encarnação, mas sua concepção é muito anterior, bem como a sua promessa. Isaías é o texto que você tem aí, inclusive não apenas Isaías, como ele destaca, mas um pedaço também de Malaquias. Isaías, quase 800 anos antes, profetiza sobre o precursor, o arauto, que viria antes do ungido do Messias. Não há improviso ou novidade. Era a expectativa desde Gênesis capítulo 3, quando Deus decretou que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Este descendente é Jesus, o Deus encarnado. Perceba, meus irmãos, que nós temos uma profecia de 700 e tantos anos antes, se cumprindo em João Marcos capítulo 1, versículo 2.
Essa é a razão, meus irmãos, que o João Marcos destaca agora, além dele, a sua segunda testemunha, o Antigo Testamento, as promessas dos profetas. Isaías, 700 anos antes, 700 e pouco, Malaquias, 400 e poucos anos antes, os dois estão presentes nesse texto aqui, profetizaram e se cumpriram. Agora, para pensar, se hoje, ano de 2016, está gravado, eu falasse, meus irmãos, tal e tal coisa vai acontecer assim, 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 assado. E daqui a 400 anos alguém achasse essa filmagem, no mundo futurístico, em 2416, não sei nem se a gente chega lá, Deus, eu espero que não. Seria uma enorme profecia, não seria? E daqui a 700 anos, 2716. Perceba, meus irmãos, que existe uma importância enorme nesse versículo 2. Marcos está registrando para a sua audiência, romanos ou outros, não importa, e agora brasileiros aqui, que a promessa, meus irmãos, que foi feita, foi cumprida. Tá, pastor, já entendi. Mas você compreende, meus irmãos, que nós hoje estamos debaixo de promessa também? O mesmo Cristo que foi anunciado, o mesmo Messias que foi anunciado e veio em Marcos capítulo 1, é o mesmo Messias que disse, eu vou, mas eu voltarei para buscar vocês. Esse é o mesmo Messias, meus irmãos, que hoje eu e você devemos ter a nossa esperança na eternidade, de que hoje pode ser o último culto da comunidade Basta Videira, que hoje pode ser minha última mensagem, que hoje pode ser o começo de uma mudança enorme na face do planeta Terra, se a trombeta de Deus tocar. É o mesmo Deus, são as mesmas seguras promessas. Queridos, quando lemos o Antigo Testamento, devemos olhar com atenção e enxergar sempre a Cristo, nos grandes e pequenos detalhes. É isso que João Marcos está fazendo aqui. O texto citado por Marcos está bem na divisa temática de Isaías. Depois de 39 capítulos de exortações e confrontações, em 40, versículo 1, nós lemos, consolem, consolem o meu povo. E aí Deus começa a falar para o povo as promessas daquilo que ele iria cumprir. O Messias seria o verdadeiro consolo e a esperança aguardado por eles e prometido por Deus para a sua nação. No versículo 3, meus irmãos, o texto continua ainda lembrando das promessas do Antigo Testamento. Vós que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Depois de dizer que o mensageiro do Senhor iria à sua frente, ele fala que ele clama no deserto. Por que isso, meus irmãos? João Batista escolhe se afastar de Jerusalém, se afastar do sistema religioso, se afastar das pessoas. É muito provável, meus irmãos, que ele tenha se juntado a outros grupos que tinham feito a mesma coisa, como por exemplo os essênios, alguns suspeitam disso. Mas ele se afasta, meus irmãos, com uma forma de já denunciar, eu não tenho nada a ver com isso. Tinha gente piedosa e fiel a Deus dentro do Sinédrio? Sim, mas era uma minoria. Uma minoria que não tinha praticamente voz e não era ouvida. A grande maioria, meus irmãos, eram de religiosos, vendidos e que usufruíam da posição, agradando aos romanos que dominavam o povo. Então João Batista, meus irmãos, se afasta disso, mas se afasta de mais ainda. Ele era levita. O pai dele fazia parte da escala sacerdotal, Zacarias. E ele se afasta, meus irmãos, até de uma herança que daria a ele certa proeminência, que daria a ele certa importância diante da sociedade. Mas ele se afasta de tudo isso porque Deus o havia chamado para uma missão específica e separada. Eu acho muito interessante, meus irmãos, porque nós vivemos em dias em que se idolatra títulos. Dias em que as pessoas, de forma vaidosa, não estão satisfeitos com o título que é bíblico, de pastorear uma igreja, e dão a si mesmos títulos de apóstolos. Títulos falsos. Porque apóstolo bom é apóstolo morto, de preferência há 2000 anos quase. O que significa, meus irmãos, que nós vemos dias de vaidade, em que as pessoas querem reconhecimento. E você percebe aqui, meus irmãos, um homem que está mostrando para nós que a última coisa que nós devemos precisar é reconhecimento.
Eu achei tão interessante, meus irmãos, uma vez que um irmão perguntou para um pastor colega meu: pastor, o senhor faz questão de ser chamado de pastor? E ele respondeu, e eu concordo com ele porque eu experimentei já a mesma coisa. Ele falou: não, meu querido, tem muita gente que me chama de pastor e não tem o mínimo respeito por mim. E tem muita gente que me chama pelo meu nome e tem um profundo respeito por mim. Então você vê, meus irmãos, isso é a ideia, somos todos o mesmo. Não há diferença, como já falei em uma mensagem anterior. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cabeça da igreja, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E abaixo dele, nós. Pecadores, como João Batista, necessitados da graça de Deus. João Marcos registra agora o começo da história do seu xará, João, o Batista. Aquele que iria batizar e começar a anunciar a vinda do Messias. O advento do servo de Deus é ligado à promessa profética. O que isso nos ensina também essa noite, meus irmãos? Deus está fazendo a mesma coisa hoje, igreja do Senhor Jesus. Não permita que a sua carne, que o pecado, que o diabo, que o mundo, não importa, desvie os seus olhos da eternidade, da verdadeira esperança que nós temos. Mantenha a sua vida sob equilíbrio entre o seu investimento acadêmico, seu investimento profissional, com certeza, coisas boas, quando estão debaixo da vontade de Deus. Mas não perca a perspectiva da eternidade. Não perca, meus irmãos, a perspectiva da soberania de Deus, de que Deus continua escrevendo a história da sua igreja, além Atos, depois de Atos, através também de mim e de você. Perceba, querido, que nós não estamos acrescentando à nossa história a fé cristã. Quando nós nos convertemos, a nossa história se torna a fé cristã. Ela é a nossa história. O cristianismo é o que nos define. O cristianismo é aquilo que coloca a nossa missão, propósito, alvo na nossa vida. Nosso trabalho, como bem disse o membro antigo da nossa igreja, é apenas um meio para cumprir o fim, o objetivo da nossa vida, que é servir ao nosso Deus e o glorificar. Isso, inclusive, é algo que você deve levar em consideração, jovem, quando você pensa em casar. Se seu casamento é apenas uma tentativa de não ficar mais sozinho, seu coração está no lugar errado. Se o seu casamento é uma tentativa apenas de satisfazer desejos físicos, você está no lugar errado. Se o seu casamento é apenas o desejo, porque você ama muito e está apaixonado por aquele homem lindo, aquela mulher maravilhosa, seu coração está no lugar errado. Porque, meus irmãos, quando Deus une um homem e uma mulher de Deus, Ele une propósitos dEle para eles, para que Ele seja glorificado. Você perceba, meus irmãos, não há, nas palavras de Cooper, um lugar onde Jesus Cristo, na face da terra, não seja Senhor. Inclusive, a nossa vida. Eu não acredito, meus irmãos, que o teólogo estava se referindo a espaço geográfico. Porque o Senhor Jesus dominar o espaço geográfico do planeta Terra, isso é normal. Mais difícil é Ele controlar o nosso rebelde coração. É Ele ser de verdade Senhor do nosso rebelde coração. Segunda lição de hoje, meus irmãos, no versículo 4. O cumprimento da promessa enfatiza a veracidade de Jesus como Messias. O cumprimento da promessa enfatiza a veracidade de Jesus como Messias. No versículo 4, o nosso autor destaca agora que assim surgiu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Jesus é o Messias que vem cumprir aquilo que esse povo ansiava espiritualmente. Isso vem confirmar a messianidade daquele a quem João Batista está anunciando. Perceba bem, meus irmãos, Jesus não entrou em cena ainda. As pessoas não têm a mínima ideia de quem Jesus está anunciando. Ainda não chegamos na etapa em que João Batista aponta e reconhece a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o ministério dele e o cumprimento da profecia em João Batista começa a marcar a veracidade de Jesus como Messias. Por quê? Porque antes do advento do Messias, o seu arauto deveria aparecer primeiro. Antes do aparecimento do Messias,
aquele que prepararia o caminho, as veredas, deveria vir primeiro. Aliás, irmãos, o nome desse arauto, João, significa graça de Yahweh, ou graça de Jeová. E o que ele começa, meus irmãos, a praticar o batismo, por imersão, claro, era comum a muitas religiões daqueles dias. E foi utilizado também por Deus para deixar claro o vínculo e o compromisso com a nova e exclusiva mensagem que estava sendo anunciada. Como nós falamos na quinta-feira, nos nossos batismos, o cristianismo não inventou um símbolo novo, mas ele usou um símbolo que era usado por algumas religiões para que o povo pudesse compreender. Ah, entendi. Quando eu me liguei àquela religião lá que não deu em nada, só me ensinou coisas erradas, esse foi o mesmo símbolo. Significa que eu estou rompendo com aquela fé, estou agora me comprometendo com essa mensagem que esse homem estranho está pregando, mas que ele diz que é o representante do Messias. Eu quero isso, porque o povo, meus irmãos, ansiava. O povo estava numa necessidade espiritual imensa. Era um povo religioso, mas distante de Deus, porque os seus líderes eram guias cegos, que guiavam cegos, como o próprio Senhor Jesus diria depois. O povo estava carente, o povo estava necessitado, o povo estava perdido. Agora é interessante, meus irmãos, que diante de um povo assim, você tem a faca e o queijo na mão para pregar qualquer coisa. É ou não é? Alguém já bateu na sua porta? Pedindo um alimento, uma comida, uma ajuda? Eu me lembro uma vez, meus irmãos, alguém bateu na minha porta. Eu falei, olha só tem o almoço que nós almoçamos. E eu percebi, coloquei um prato bom para ele, aquele famoso prato de pedreiro, né, como se diz. Botei bastante farinha, que eu julgo que todo mundo gosta daqui, menos eu. E eu falei assim, olha, não restou muita carne, mas tudo que restou eu coloquei aqui para o senhor. Meus irmãos, parecia um aspirador de pó ali. Limpou o prato numa velocidade, numa coisa. E até falei, professor, me desculpe se não está muito bom, porque a comida é a comida francesa, resté de dompté. Eu só arranjei quentão para comer hoje. Ele disse, não, estava maravilhosa. Dizem que o melhor tempero do mundo é fome, né? João Batista tinha a faca e o queijo na mão para pregar qualquer coisa. Talvez uma prosperidadezinha, talvez uma mensagenzinha judaizante, talvez pregar uma vitória, talvez até tirar dinheiro desse povo. Qual é a mensagem dele, meus irmãos? Arrependimento. Arrependimento. É por isso, meus irmãos, que nós estamos falando que o prelúdio à chegada do Messias aponta para a fidelidade na pregação centralizada nele. João Batista não floreia, não inventa, não sai do script, não muda, ele fica naquilo que ele recebeu. Como é que nós chamamos a nossa igreja, irmãos? O feijão com arroz. Só o que está na palavra. A condição da mensagem pregada por ele era arrependimento. Um enorme contraste com o simples cumprimento ritualístico e religioso, tanto das religiões pagãs, quanto do judaísmo. Algo que era exterior, sem mudança interior. João Batista diz, você quer vir? Precisa se arrepender. E crer, porque o reino de Deus está próximo, ele vai dizer mais adiante. Lembre-se, meus irmãos, que inclusive, no outro evangelho, quando os guardas, soldados vêm, ele diz inclusive do que eles tinham que se arrepender, porque eles estavam aceitando suborno. Repare, meus irmãos, que quando alguns religiosos vêm, apenas para manter a aparência, né, muita gente estava vindo. O texto vai dizer agora que toda a Judéia viria para ser batizada por João Batista. O que os religiosos fizeram? Vamos também, vai ficar feio. Aparência, exterior. Não é à toa que Jesus os chamaria de sepulcros caiados. O que João Batista faz? Ai de vocês, raça de víboras! Quem os ensinou a fugir da ira vindoura? Deixando claro, meus irmãos, que eles estavam fazendo única e exclusivamente por aparência, não havia arrependimento. Irmãos, a mensagem do Evangelho não pode prescindir, abrir mão da pregação de arrependimento.
Não há fé verdadeira, querido irmão, querido visitante, meu amigo, se você não se arrepende. Esse é o grande problema da fé brasileira. Inclusive eu escrevi esta semana sobre isso, que o brasileiro é uma pessoa cheia de fé, e eu botei entre aspas. Graças a Deus, se Deus quiser. Quantos de nós passamos anos e anos e anos e anos nessa religiosidade popular brasileira, né? RPB, religiosidade popular brasileira. Até que um dia, meus irmãos, Deus, pela sua misericórdia, tirou as escamas, abriu os olhos, abriu o entendimento para o Evangelho e deu a fé para que nós pudéssemos crer. Qual é a primeira coisa, meus irmãos, que eu vejo as pessoas compartilhando? Eu percebi a minha pecaminosidade. Você e eu passamos pela experiência de Isaías. Quando Isaías viu a santidade de Deus, ele olhou para si e ao redor e disse o quê? Ai de mim, sou um homem pecador, e habito no meio de um povo pecador, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Perceba, meus irmãos, que a santidade de Deus, pregada na Bíblia pelo Evangelho, deve, se não trouxer, não é Evangelho, precisa trazer a concepção, o entendimento do pecado na nossa vida. Arrependimento é a condição da mensagem que levaria ao batismo. O enorme distintivo na pregação de João Batista era o objetivo que ele tinha, o perdão dos pecados, o qual se baseava totalmente na graça de Deus e jogava fora todo o valor humano e autojustiça da religiosidade judaica. Como é que os judeus se orgulhavam, meus irmãos? Eles faziam até as mínimas coisas da lei, até as coisas inventadas eles cumpriam. Eles faziam questão das mínimas coisas e faziam questão de serem reconhecidos por isso. Não é o que Jesus os acusa? Que quando eles iam dar uma oferta, eles faziam questão de tocar trombeta para que as pessoas vissem quão justos, entre aspas, eles eram. Perceba, meus irmãos, que a mensagem de João Batista é totalmente contrária. É arrependimento para que haja perdão de pecados. Tanto denunciava que lidar com o problema do pecado e se livrar da culpa que vinha com ele era a necessidade do povo, bem como algo que a religião não conseguia fazer. Para pensar. Dia após dia, você levava o seu bichinho lá no templo para ser morto. Uma ovelha, um cordeiro, os mais pobres, que era grande parte da população, uma pombinha, uma rolinha. Aí você chegava em casa, ou talvez tivesse ido com a família, você chegava em casa, a mulher: o que você tem, marido? Eu não sei, uma coisa está errada. Nós fizemos tudo que a Torá diz, fizemos tudo que Moisés diz, mas o meu coração continua pesado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque religiosidade, quando você reconhece o seu pecado, não resolve nada. Estou dando o dízimo, estou dando oferta, estou trabalhando na igreja, estou pregando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Nossas obras de justiça não resolvem nada com o nosso pecado. Na verdade, estão manchadas pelo pecado, são inúteis. O povo daquela época é igualzinho a mim e a você. Nós somos, meus irmãos, como passarinhos no ninho, com o bico para cima, mas o que queremos não é alimento, é receber o perdão de Deus. E esse perdão se encontraria para esse povo em Cristo, o Messias, Jesus, o Messias que eles estavam recebendo. O advento do servo de Deus é ligado à promessa profética. O cumprimento da promessa enfatiza a veracidade de Jesus como Messias. Nos últimos versículos, irmãos, nós vamos aprender nossa terceira e última lição de hoje. A pregação do arauto do Messias aponta para a primazia dele e o cumprimento das promessas da aliança esperada. A pregação do arauto do Messias aponta para a primazia dele e o cumprimento das promessas da aliança esperada. Versículo 5 diz que a ele, João Batista, vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão.
Isso nós estamos vendo, irmão, se comprova ainda mais com o uso no texto da palavra toda. Gente vinha de toda a região da Judéia. No caso, a mesma região restante desde a dominação babilônica, quase 500 anos antes. Marcos reforça a condição inegociável de arrependimento ao registrar que o povo confessava seus pecados antes de serem batizados. Perceba, meus irmãos, esse é um povo querendo desabafar, querendo tirar o peso de sobre si. E quando, meus irmãos, a pregação de João Batista fala sobre arrependimento, eles chegam e confessam o seu pecado. Esse aqui não é base bíblica de maneira nenhuma para confissão auricular, ou seja, para você precisar vir aqui como pastor, para eu ouvir a sua confissão, não é isso. Isso era algo voluntário, que eles faziam para tirar o peso de si e ilustrar o seu arrependimento. Eu quero dizer isso, meus irmãos, hoje à noite, porque tem muito cristão, depois de tanto tempo andando com Deus, que tem vivido vida derrotada. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Espírito Santo que habita em você tem lhe trazido convicção de pecado. O Espírito Santo, através da sua palavra, tem confrontado você. Talvez inclusive no devocional desta semana, em um dos dias Deus falou, algo está errado com a sua vida. E olha para o texto, está aí no texto. Você viu? Você e eu fomos confrontados. E aí nós tivemos, meus irmãos, preste bem atenção como nós somos. Nós tivemos a ousadia de dar um ouvido de mercador para o nosso próprio Deus. Ele envia o seu Espírito para falar comigo e com você, dizendo, filho, isso aqui tem que mudar na sua vida. Filho, isso aqui não pode continuar na sua vida. E diferente das pessoas do texto que nós acabamos de ler, em lugar de confessar o nosso pecado, 1 de João capítulo 1, versículo 9, e sermos purificados de toda injustiça, nós dizemos o quê? Não, agora não. Eu não estou preparado. Eu não consigo. Na verdade, meus irmãos, eu não estou preparado, eu não consigo. O que realmente significa é, eu não quero. Eu não quero abandonar esse pecado hoje. Eu não quero abandonar esse traço no meu comportamento, no meu caráter, na minha personalidade, no meu temperamento. Eu quero ser assim. Isso me dá um sensozinho de que eu estou bem, que eu estou por cima. Isso alimenta a minha vaidade. São todas coisas, meus irmãos, que nós pensamos lá no subsolo da nossa alma. Não são coisas que nós declararíamos em público. Agora para pensar. Nós guardamos, meus irmãos, o pecado como uma bactéria, como um vírus, que na prática prejudica e danifica a nossa vida. Quando o Senhor está estendendo para nós, para usar uma expressão do Antigo Testamento, o bálsamo de Gileade que cura toda enfermidade, espiritualmente, o Espírito Santo, estando estendido a nós, com perdão, sangue de Cristo, para que nós não precisamos mais andar com nenhum peso. Meu irmão, a receita para uma vida de vitória não é você ficar dizendo, eu tenho uma vida de vitória. A receita de uma vida de vitória não é você ficar, como já vi em determinadas igrejas, né, ficar marchando, pisando na cabeça do diabo. A receita para uma vida de vitória é confissão de pecado e abandono do pecado. Esta é a receita de uma vida de vitória, porque geralmente isso é seguido de obediência. Mas convém também, irmãos, destacar nesse texto duas coisas. Primeiro, apesar do papel menor de João Batista diante do Messias, ainda assim, sua pregação havia acordado uma nação espiritualmente dormente. Uma trombeta havia sido tocada e muitos a ouviram. Eu quero destacar, meus irmãos, que é claro, nós junto com João Batista estamos muito aquém do Senhor Jesus, claro. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que mesmo que você não ache que você é um João Batista, mesmo que você compreenda que você está a anos-luz de um homem como esse, Deus tem chamado cada cristão para pregar em um deserto. Ou se você quiser usar outra expressão, para pregar num vale de ossos secos. Quer seja na sua família,
quer seja no seu trabalho, quer seja na sua universidade, na sua escola, Deus tem lhe colocado ali com um propósito. Não, pastor, eu estou matriculado ali porque é mais perto de casa. É o que você pensa. Não, pastor, eu estou estudando ali porque eu passei no vestibular. É o que você pensa. Eu estou trabalhando ali porque eu passei na entrevista de emprego. Querido, é o que você pensa. O nosso Deus, meus irmãos, está usando-nos como estrategista usa peças num tabuleiro de xadrez, está colocando você estrategicamente em cada lugar que você está. Quando Paulo chega em determinada cidade, se não me engano Corinto, Deus fala para Paulo: Paulo, calma, tenha tranquilidade, eu tenho muito povo nessa cidade. Sabe o que Deus está falando para Paulo? Eu não coloquei você aí por acaso, você não veio aqui por acaso, você não chegou aqui por seus próprios pés, eu trouxe você aqui. Deus tem nos colocado, meu irmão, em um lugar para que nós sejamos frutíferos, ali onde Ele tem nos colocado, mesmo que sejamos pequenos, como era a concepção de João Batista. Segunda coisa que eu quero destacar: diante do que ocorreria nos próximos 3 anos, depois de João Batista, no ministério do Senhor, diante de toda a rejeição que Jesus realmente teria, é fácil nós deduzirmos que toda essa multidão que foi ser batizada, na verdade, nem todos eram convertidos. Muitos deles eram como aquela semente, lembra da parábola de Jesus? Que caiu no meio do solo, na beira do caminho, e outros no meio das pedras, que no final não deram fruto. Muitos deles, meus irmãos, tinham grande entusiasmo em ouvir João Batista, mas na prática não houve verdadeira conversão. Houve um entendimento talvez apenas intelectual, cognitivo, racional, mas não houve verdadeira conversão. Ou seja, entusiasmo e até alguma compreensão da mensagem, mas nenhuma conversão. Igrejas lotadas muitas vezes, mas almas vazias, é o que muitas vezes nós vemos hoje. Queridos, ouvir bons pregadores não lhe faz um crente consagrado, e nem mesmo lhe faz um crente qualquer. Ouvir e obedecer a pregação é que nos faz crentes piedosos diante de Deus. Perceba, querido, que muitas das pessoas que andaram com Jesus, eu quero destacar Judas principalmente, ouviram o melhor dos pregadores que jamais poderia haver. Durante 3 anos e pouco, ouviram a Jesus, e muitos deles não se converteram, e nós temos dentro do colégio apostólico o próprio Judas. Qual é a lição aqui? Deus não mede a sua vida por quem você ouve. Deus mede a sua vida pelo quanto você obedece. Eu acho maravilhoso, meus irmãos, o despertar de irmãos e de jovens de ler e ouvir bom conteúdo bíblico, bom conteúdo reformado. Maravilhoso. Acho ótimo vocês se reunirem para estudar boa teologia. Isso é ótimo. Fico contente quando vejo nos grupos de vida determinado irmão compartilhando que está assistindo o vídeo do pregador tal, ou lendo o livro do escritor tal. Todos homens que eu endosso, gente séria. Mas a grande questão, meu irmão, não é quem ou quanto você ouve ou lê, mas o quanto você obedece. E isto é verdade, meus irmãos, inclusive a palavra de Deus. Não importa quantos versículos você tem inclusive decorado, mas quantos desses versículos se tornaram verdade e vida para você? Porque nessa multidão aqui, nós tínhamos uma mescla. Gente, estava só indo com um grupo, né? Vamos batizar ali, tem um cara novo, bora. Mais um pregador. E no meio, gente que verdadeiramente estava começando a ser alcançada pelo evangelho que começava a ser anunciado. No versículo 6 o texto diz: João Batista vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. A apresentação de João Batista, irmãos, tem sido entendida como um sinal de uma vida reclusa, isolada, como eu disse. Talvez até ele tenha feito parte dos essênios, como também já foi falado. Viviam no deserto, mas principalmente destaca, meus irmãos, que ele se afastou da identidade de Jerusalém. O templo suntuoso, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, que se vestiam de forma chamativa, todos sabiam quem eles eram, que usavam cetros para andar na rua,
que não se misturavam com a plebe, como eles mesmos chamam o povo, perto do julgamento de Jesus. João Batista se afasta, se separa, e a identidade dele, meus irmãos, é mais uma prova de que a mensagem está fazendo efeito, porque ele não tem atrativo nenhum, ele não chama atenção. Porém, ainda assim, o evangelho continua progredindo, porque no versículo 7 diz: e esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele declara, meus irmãos, a sua posição inferior em relação a Cristo. Ele começa a mostrar, meus irmãos, para aqueles que o estão seguindo, inclusive ele já tem discípulos, de que não é ele, e não é sobre ele, não é a respeito dele. O centro e o assunto da mensagem de João Batista era o Messias, que haveria de vir, e não a si mesmo. Na verdade, a citação que ele faz a ele mesmo é diminutiva. João se humilha. Desamarrar as correias era a tarefa de um serviçal, e nem para isso ele se enxergava como digno. Meus irmãos, de novo, desculpe de vez em quando ter que falar sobre isso, mas veja bem, eu e você nascemos com defeito de fabricação, que é o nosso orgulho e vaidade. Vire para o seu irmão e diga que ele é um orgulhoso. Não precisa não, estou brincando. Nessas igrejas só se vira para o irmão para dizer que ele é uma bênção, né? Que você é vitória, você é princesa do Senhor. O seu irmão e você e eu somos vaidosos e orgulhosos. Nós temos, meus irmãos, uma profunda lição para aprender aqui com João Batista. Meu irmão, quando você abre a sua boca e pela graça de Deus diante dos seus olhos, alguém sai das trevas, se converte e vem para a luz. Existem peças naquela situação que são insubstituíveis. São elas: Deus, Jesus, o Espírito Santo e o pecador. A única peça substituível nesta cena é você. Aquele pecador escolhido por Deus, chegou a hora da chamada dele, acabou. Deus está dando um basta na vida de pecado dele, ele está sendo chamado. Ele não tem como trocar. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo, não tem como sair. Jesus, que é o Salvador, que derramou seu sangue, insubstituível. E o Pai, só eu sou substituível. E você? Nesta cena aqui, meus irmãos, o ator, eu que estou pregando, se eu dissesse: eu não quero, estou cansado, estou ocupado, estou rouco, minha unha encravou, não tem problema. Dá licença, por favor, eu vou usar o Kaique. Eu vou usar o outro, eu vou usar quem eu quiser. João Batista, meus irmãos, nos mostra a necessidade de compreendermos que é por causa de Cristo. Ele é o centro. Assim, João nos ensina sobre a fidelidade no conteúdo e na entrega da nossa mensagem. Isso não é apenas para pastores, irmãos, mas para todo cristão, porque todo cristão tem uma mensagem, uma pregação, e esta possui um único conteúdo e assunto, e este é Cristo. Perceba, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, com toda a teologia que tanto nos abençoou, ele diz para os coríntios: eu não quis saber de nada entre vocês a não ser Cristo e este crucificado. Este é o nosso assunto. Pastor, não vai esgotar não? Fique tranquilo, não vai. E quando eu falo de Cristo, meus irmãos, é sobre o seu evangelho, sobre a sua obra, sobre a sua companhia, sobre conviver com Ele, sobre imitá-lo. Cristo no começo, Cristo no meio, Cristo no final. Perceba, meus irmãos, que João Batista não abre a sua boca, vem aqui fazer uma campanha contra os religiosos desta época. A mensagem bíblica dele era clara: eu vim falar sobre Cristo. Ele não se envolve com o cenário político, ele não fala contra os dominadores romanos. O que ele veio fazer aqui foi pregar Cristo e a salvação que viria com o Messias. Que exemplo maravilhoso, meus irmãos. João fala sobre Cristo e como ele iria cumprir as promessas do Antigo Testamento. Ele é o que estava trazendo a nova aliança a se tornar realidade. Ele seria o que iria batizar, imergir as pessoas no domínio do Espírito Santo. É o que ele diz no versículo 8: eu os batizo com água, mas ele os batizará, os imergirá, os mergulhará
no Espírito Santo. Você já pensou o que é isso? Quinta-feira nós vimos nossos irmãos desaparecerem temporariamente nas águas. Por causa das chuvas, as geralmente cristalinas águas do Igarapé Água Boa não estavam tão cristalinas assim, estavam um pouco turvadas. Então, por um breve momento, a pessoa tão clara, tão normal na sua frente, que você via perfeitamente, se tornou apenas um vulto debaixo das águas. Você já pensou, meus irmãos, que esse é o mesmo linguajar que João Batista está usando aqui? Da mesma maneira como vocês desaparecem, são completamente controlados, revoltos e envoltos nas águas, Cristo fará com vocês no Espírito Santo. Aliás, igreja, já fez com vocês. A igreja está no domínio do Espírito Santo. Meus irmãos, muitos dos nossos ministérios não dão em nada, porque duas razões. De um lado, mais pentecostal, manipulam e usam e falsificam muitas das coisas que o Espírito supostamente estaria fazendo. Do lado mais tradicional, evitam, como se fosse quase uma praga, falar e pregar e orar sobre o Espírito Santo. Por que não voltar para a palavra? Quando Jesus fala, meus irmãos, sem mim vocês não podem fazer nada, João capítulo 15, ele logo capítulos depois vai dizer que ele vai nos deixar um outro consolador, um outro paráclito, porque ele vai embora. O raciocínio continua. A igreja do Senhor, no evangelismo, na edificação, não importa, não faz nada, se não for no domínio, no reino do Espírito. Vai evangelizar? Ore por enchimento do Espírito. Vai pregar? Ore por enchimento do Espírito. Creia, meu irmão, no poder do Espírito Santo. Ele não é e não pode ser um ilustre desconhecido na vida do cristão. O pastor Davi Gomes escreveu um livro há muito tempo sobre o Espírito Santo, que eu amei a expressão que ele colocou lá. Um batismo por ocasião da sua conversão, diversos enchimentos. Você nunca experimentará mais que um batismo no Espírito Santo. Ele aconteceu no momento da sua conversão, não uma experiência posterior. Isso não possui base bíblica. Ele ocorreu no momento em que você foi regenerado, selado e batizado no Espírito. Porém, você pode, meu querido, experimentar durante a sua vida cristã inúmeros enchimentos do Espírito Santo. Pastor, como é que isso acontece? O que eu faço? Não faz, você apenas não atrapalha. Se esvazie do seu eu, se esvazie do seu pecado, busque o Senhor em oração, se submeta a Ele, se humilhe a Ele e deixa Deus fazer a obra. Perceba, meus irmãos, lá Paulo, quando ele escreve aos Efésios, infelizmente traduziram como encham-se do Espírito. Na verdade, o verbo está no passivo. Deixem-se encher do Espírito. Eu não sei porque os tradutores insistem em traduzir no ativo. O verbo grego é passivo. Significa o quê? Eu tiro o entulho, eu tiro o atrapalho, eu tiro o obstáculo, eu arrumo a casa, para que o Espírito faça a obra. Mas nós já fomos, meus irmãos, imergidos nesse Espírito, nós já fomos mergulhados. João se humilha também ao destacar a superioridade do ministério do Messias em comparação ao dele. João ministrava um símbolo, batismo nas águas, um gesto de arrependimento. O Messias traria o Espírito, o cumprimento da nova aliança prometida a Israel através de Jeremias e Ezequiel. Nova aliança que nós já experimentamos. Qual é a grande e última lição, meus irmãos, da nossa mensagem de hoje? Vamos voltar para a nossa grande ideia? O prelúdio à chegada do Messias. Isso já aconteceu na vida e no ministério de João Batista. Aponta para fidelidade na pregação. Fidelidade na pregação, meus irmãos, significa, em primeiro lugar, estar pregando. Estar falando do Evangelho, estar compartilhando da sã doutrina, aonde você estiver, criando oportunidades. Pastor, mas não dá, o senhor não conhece o meu ambiente de trabalho. Meu irmão, se uma judia convertida pôde pregar num campo de concentração nazista, você pode pregar no seu trabalho, sim. Você pode pregar na sua universidade em meio a um monte de alunos cheio com a cabeça cheia de doutrinamento de esquerda. Você pode pregar na sua família todinha que segue outra religião. É hora, querido, nós acabarmos de uma vez por todas com toda desculpa.
primeiro lugar, então, fidelidade é pregar. Segundo, é não usar de desculpas contra a nossa limitação. João Batista poderia falar de um monte de coisa, mas ele não usou desculpa, ouviu o chamado e obedeceu. E como eu já disse, meus irmãos, várias vezes na nossa igreja, eu fico admirado o quanto você sabe e quantas vezes pessoas aqui continuam insistindo que nada sabem ou sabem o insuficiente para poder pregar. De vez em quando eu vejo meus irmãos nos grupos de WhatsApp, dos grupos de vida da igreja, eu estou em todos, só ali o carinha atrás do arbusto, só dando uma olhadinha. E de vez em quando eu vejo meus irmãos adolescentes, jovens e adultos compartilhar alguma coisa do seu devocional. De vez em quando até dou um toque, isso aí devia estar sendo publicado na rede social para todo mundo ler. Boa reflexão, bom entendimento bíblico, correto, boa aplicação pessoal. O que é que você acha que você tem que pregar, a não ser isso aí? O que são, meus irmãos, as coisas espetaculares que você acha que você deve pregar? Uma coisa que nós temos que compreender, meus irmãos, Deus não chamou todo mundo para ser Charles Haddon Spurgeon. Deus não chamou todo mundo para ser J.C. Riley. Deus não chamou todo mundo para ser Hudson Taylor. Deus não chamou todo mundo para ser John Wesley. Aliás, Deus não lhe chamou para ser ninguém, a não ser você mesmo. E ser instrumento nas mãos de Deus, em fidelidade a Ele, como João Batista está sendo. E por último, fidelidade, como diz o resto, é ter a nossa pregação centralizada nele. Como já falei várias vezes, irmãos, às vezes vem o casal com lutas no casamento, a mãe e o pai com o filho nas drogas, e às vezes a nossa luta é dizer assim, não, Deus vai lhe dar vitória, Deus vai fazer isso, Deus vai restaurar o seu casamento. Meu irmão, você não sabe. Não seja um político ou um evangelho político que promete coisas que você não tem autoridade para prometer. Você não sabe se Deus vai restaurar o casamento deles. Você não sabe se Deus vai tirar aquele filho das drogas ou vai salvá-lo de uma doença. Claro, você pode orar por tudo isso e deve orar. Mas sabe o que você sabe? Se você confessar os seus pecados e a Cristo como Senhor e Salvador, Ele ouvirá a sua oração, lhe perdoará e lhe salvará. Isso você sabe, porque está escrito. Fidelidade na pregação, meus irmãos, é pregarmos o que Jesus pregou. E saímos, meus irmãos, do marketing, da invencionice gospel evangélica de hoje, moderna, que vende uma fé que não é bíblica. Sabe por quê? Porque aqueles que se dizem cheios do Espírito, na verdade não acreditam no Espírito. Quem acredita no Espírito, prega a pureza do Evangelho, confiando que ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quem confia no Espírito sabe que não depende de você que prega, mas de Deus que faz a obra. Quem confia no Espírito se mantém fiel na pureza da pregação centrada em Cristo, como João Batista. Que Deus, meu irmão, nos use profundamente no poder e no reino do Espírito, na pureza da mensagem como ela está na palavra, com ousadia, sabendo que o Senhor verdadeiramente está ao nosso lado, como esteve do lado do arauto do seu filho. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado, Deus, pela tua palavra registrada pela pena de João Marcos. Muito obrigado, Deus, por aquilo que ela veio nos falar hoje, nos confrontar. Muito obrigado, Deus, pela mudança de coração que a tua palavra deseja provocar em cada um de nós. Que isso nos marque, nos incomode nesta semana. Que seja para nós, ó Deus, um incômodo, uma coceira, que nos leve a uma atitude, que nós possamos, ó Deus, colocar as nossas próprias vestes de pelos, o nosso próprio cinto de couro, comer o nosso gafanhoto e mel, ir para o nosso deserto e proclamar o Cordeiro de Deus, aquele que veio para salvar e perdoar e resgatar o perdido. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra nesta noite. Nós oramos no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém e amém.